A gente começar o nosso evento de hoje, eu vou pedir para a Janine fazer a nossa oração de início, Janine. Depois eu vou apresentar o Beto, apresentar o que a gente vai organizar aqui. Então, vamos elevando os nossos corações nesse momento tão especial com esse irmão de coração, de ideal, querido da gente, nosso mano Beto, nosso Betão. Muito obrigada, Jesus, por ele estar conosco nessa noite, por trazer-nos esses esclarecimentos que ele irá nos trazer, que tantas vezes eu e o Sérgio pudemos ver ele, né? Às vezes longe da nossa casa, do nosso Brasil, e nós lá junto, né? Então, Jesus, eu quero que tu cubra ele de bênçãos e proteja e ampare a vida dele, a família dele, não é? Os filhos, genros, filhas, netos, essa família linda que ele tem. E que seja uma noite de confraternização, de conhecimento, de estudo e de amizade fraterna que tem sido a nossa Ana. Abençoa, Jesus, o nosso Dr. Bezerra de Menezes, a nossa doutora Marlene Nobre, e todos nós que fizemos parte de todas as AMES no Brasil e no mundo, para que a gente possa estar unidos pelo coração nesse ideal tão nobre que é as nossas AMES, criadas pela doutora Marlene. Abençoe ela onde ela se encontre e que ela possa continuar, não é, conosco nesse momento e esteja conosco em mais este encontro. Que assim seja. Bom, começando a nossa reunião de hoje, claro, eu não podia deixar de fazer um agradecimento muito especial, né, ao Beto. Beto, na verdade, eu conheci ele sempre como Beto, até nas reuniões da AME, da AME Brasil, Beto, Betão. Aí eu fui procurar teu nome, né? Eu digo, não, vamos lá. Então, vamos apresentar para quem não conhece, é o Carlos Roberto de Souza Oliveira, vulgarmente chamado como Beto. Beto é bastante envolvido com essa questão de espiritualidade e muito envolvido com a AME, né? Ele me foi bem singelo, até me apresentou aqui um currículo que eu vou apresentar para quem não o conhece, né? Dr. Carlos Roberto de Souza Oliveira é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Paraíba, com especialização em anestesiologia e pós-graduação em medicina do trabalho e acupuntura. Ex-membro da Comissão de Humanismo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, membro da Comissão de Bioética e do Conselho Consultivo da AME Brasil, expositor e escritor, fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande. Quando a gente fez o convite para o Beto, né, a gente conversou com o Sérgio, e o Sérgio nos indicou um tema que o Beto, né, eu vou chamar ele de Beto, que é o nosso, aqui é uma família, né, nós estamos todos em família, né, das nossas AMES, e o Sérgio sugeriu um tema em que o Beto tem bastante experiência, né? Ele tem a formação dele em anestesiologia, né? Eu passei para vocês todos os contatos, inclusive os YouTubes, acho que a maioria já até viu, né? Previamente, até para a nossa atividade de hoje. Então, ele vai falar de um tema muito importante, que é sobre coma e outros estados alterados da consciência. O que a gente combinou, como o Beto está recuperando uma laringite, ainda não está completamente recuperado, que ele vai falar em torno de 30, 40 minutos, como ele se sente melhor, né? Vai colocar a exposição dele, e depois a gente vai colocar dúvidas, perguntar, né? E a nossa proposta é que a gente faça um evento hoje um pouco mais curto, até em função disso. E te agradecer imensamente, Beto, de tu teres vindo, né? Nossa, eu te agradeço com muito carinho, né, essa tua dedicação, o teu empenho. Muito obrigada, viu, Vera? Então, imagina, Vera, eu à agradeço disposição aí. também. Estamos em família aqui, meu amigo. Boa noite, amigos. Boa noite, Vera, Sérgio, querido, Janine, queridos do coração, nossos manos. Boa noite a todos. Em nome deles, eu cumprimento a todos. Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, retomando esse contato na distância física, mas o coração está bem juntinho de todos vocês.
porque nós somos uma família e família, mesmo que estejam longe e distante, mas a saudade faz com que nunca estejamos afastados. E pelo coração, pelo pensamento, temos todos juntos. Então, eu vou aqui compartilhar os slides, tentar aqui, às vezes, se eu não conseguir, eu peço a ajuda de vocês. Inicialmente, eu peço desculpa pela voz, mas vocês estão me ouvindo assim, nessa tonalidade, né? Então, nós vamos começar aqui. Primeiro, deixa eu compartilhar os slides, para ver se dá certo aí. Já cliquei aqui nele. Vamos ver se chega. Às vezes, quando eu vou compartilhar, eu fico todo... Ainda não chegou nada, né? Aí, está aqui na minha tela. Deixa eu tentar de novo. A gente vê. Vê se chegou aí, pessoal. Chegou. Chegou? Então, eu vou... Peguei. Pronto, deixa eu maximizar. Pronto. Tá, ampliou? Ampliou, doutor. Pronto. Então, vocês estão vendo, nós podemos começar. Veja bem, o coma sempre ele levanta muitos dilemas éticos. Exatamente porque existe o estado de coma, existem outros estados alterados de consciência. E diferenciar um de outro é o grande segredo para que se possa instituir tanto uma terapêutica correta, como também um prognóstico que possa dar esperança e consolo para os familiares. Então, trazendo um conceito do que seja o coma, essa palavra, ela, o seu significado quer dizer sono profundo, é o estado que o indivíduo ele não vai ter conhecimento nem de si próprio, ou seja, dos estímulos internos, e nem do ambiente, dos estímulos externos. Há uma ausência total ou uma diminuição extrema do nível de alerta, que é exatamente a excitação cerebral. E uma característica importante, que é um sinal, é que o indivíduo ele está sempre de olhos fechados. Então, a pessoa de olhos fechados e sem apresentar nenhuma reação a um estímulo, seja interior ou exterior, seria, em resumo, um conceito clássico do estado de coma. Além do coma, existem outros estados alterados de consciência, que nós vamos apenas citar os dois mais importantes, que é o estado vegetativo e o estado de consciência mínima. Então, nós vimos que o paciente, quando está em coma, ele permanece de olhos fechados. Se ele abre os olhos, ele já evolui para melhor do estado de coma para o que nós podemos chamar de estado vegetativo. Apenas com um sinal, abrir ou fechar os olhos, porque isso vai caracterizar que o indivíduo apresenta ciclos de sono e ciclos de vigília. Mas ele permanece com as outras características que tinha no estado de coma. Não tem percepção nem de si próprio, dos estímulos internos, e nem
dos estímulos externos do meio ambiente. Não há nenhuma resposta também, ó, tanto a estímulo visual, auditivo. É como se ele estivesse desligado totalmente do meio externo. A única coisa que mudou do estado de coma para o estado vegetativo foi o fato dele abrir e fechar os olhos. Quando o indivíduo está nessa situação e a causa foi um trauma, após um ano ele passa para estado vegetativo persistente. Porém, se a causa não foi trauma, com 6 meses ele já está considerado em estado vegetativo persistente. Que aí nós vamos ver como é que se prolonga essa situação. Então, nós vimos o coma, estado vegetativo. A outra alteração da consciência, importante para a gente considerar, é o que se chama estado de consciência mínima. O indivíduo, ele abre e fecha os olhos, mas ele já começa a apresentar reações a estímulos internos e do meio ambiente. Ele não consegue estabelecer uma comunicação completa, eficaz, mas ele pode gesticular, ele pode verbalizar, ele pode agarrar algum objeto que lhe dê, localizar algum tipo de som, movimentar os olhos em direção ao ruído. E o que é mais importante, quando o indivíduo chega numa situação dessa, aqui pode-se investir nele, porque esse paciente pode recuperar a consciência completamente. Então, observe que é uma evolução que vai acontecendo no nível de consciência do indivíduo. Que à medida que ele vai superficializando, primeiro ele não reage a estímulo de olhos fechados. Depois ele abre os olhos, mas também continua sem reagir a estímulo. E depois ele começa a reagir aos estímulos, interno e externo. E quando chega nessa fase, sim, há um sinal de esperança e de confiança deve existir na equipe médica e nos familiares, porque ele pode sim evoluir para melhor. Os estudos que analisam a consciência do indivíduo, ou seja, a manifestação da consciência, demonstram que não existe uma estrutura anatômica no nosso cérebro que seja única para manifestar a consciência. A consciência se manifesta através de um grupo de importantes áreas do nosso cérebro, que nós podemos chamar que é uma rede de circuitos. Nós temos aqui o córtex parietal, que está relacionado muito com a questão espacial do indivíduo. Nós temos o córtex pré-frontal, ou melhor, o córtex frontal ainda, o pré-frontal é aqui, que está relacionado com a intuição, memória, intuição, vontade, tomada de decisões, despertar. E nós temos uma região muito importante que é o tálamo. O tálamo funciona no nosso cérebro como se fosse um meio de campo. Então, fazendo uma analogia bem simples, no futebol, nós temos na escalação do time os jogadores que jogam no meio de campo, que tem a função de fazer a integração da defesa com o ataque. E, ao mesmo tempo, também formar uma linha de proteção lá do ataque quando vem para a defesa. É assim o tálamo. Praticamente 98 a 99% dos estímulos internos ou externos, eles passam pelo tálamo. E daqui ele é distribuído para as diversas áreas do córtex cerebral. Então, interessante é que André Luiz fala no Evolução do Mundo que o impulso mental, o impulso que vem do espírito, ele verte aqui
dos núcleos talâmicos. Diversos núcleos da base importantíssimo que existe aqui. Então, tem uma analogia espiritual muito correta com a estrutura anatômica do cérebro e com o seu funcionamento, com a neurociência. Então, podemos dizer que a consciência se manifesta dentro dessa rede de circuitos neurais. Quando nós falamos aqui na manifestação da consciência, que quando nós temos que diferenciar quando a gente está ou lendo ou se referindo à consciência como sinônimo do espírito e a consciência como conscientização da existência do espírito, certo? Então, a manifestação da consciência, a conscientização, tá certo? Ela envolve todas essas áreas. E o processo de ligação com a consciência individual, que é o espírito, está mais restrita às estruturas talâmicas. Estudando a manifestação da consciência, identifica-se dois conteúdos principais. E é no entendimento de como esses conteúdos se apresentam que a gente vai diferenciar os diversos estados de consciência normal, coma, vegetativo, consciência mina e o Lockett, que é quando semelhante que eu vou explicar para vocês mais na frente, o Lockett. Então, veja bem, quais são os dois componentes principais da consciência, ou seja, para que você manifeste a sua consciência. Então, poderíamos dizer assim, da conscientização da consciência. O primeiro é o nível, o segundo é o conteúdo. Então, vamos ver. O nível, ele reflete o estado de vigília ou de sono, porque é a excitação do nosso cérebro que determina o nível de conscientização que você apresenta. A estrutura cerebral que está envolvida é o que se chama o sistema ativador reticular ascendente. É importantíssima essa região. Está muito relacionada também com o exercício da mediunidade. E está localizado exatamente no tronco encefálico, que é essas estruturas que envolvem ponte e mesencéfalo, certo? Então, essa estrutura é que controla o sono e a vigília do indivíduo, quando você dorme ou quando você está acordado. Caracteriza o nível de excitação cerebral. O segundo conteúdo que eu falei para vocês, o segundo elemento é o conteúdo. O conteúdo já é o quê? Percepção de si próprio e do meio. É o que nós poderíamos chamar aqui um processo de conscientização. É você tomar a consciência, tomar ciência do que está acontecendo com você, dos estímulos que chegam para você, sejam internos ou sejam internos. Vocês lembram que no estado de coma, praticamente não existe nenhum dos dois. Tá? Então, quais são os principais conteúdos da nossa consciência, ou seja, que caracteriza a conscientização? Primeiro, ela depende da integridade do córtex cerebral e das suas conexões. Se o cérebro não estiver com a sua estrutura anatômica íntegra, não tem como as sinapses acontecerem normalmente para que possa exteriorizar esses conteúdos. E aí vem memória, cálculo, julgamento, interação com o meio, pensamento lógico, compreensão e também a expressão do seu pensamento, a exteriorização, noção de espaço e tempo. Tudo isso representa o conteúdo. Então, gravemos bem isso. A consciência, para se manifestar, ela precisa ter dois componentes. Nível, que reflete a excitação, e conteúdo, percepção
de si próprio e do meio externo. Esse gráfico aqui, a gente vai conseguir ter uma ideia mais aprofundada disso aí. Veja bem, nessa linha de cima está mostrando o conteúdo da consciência, tá certo? Desperta, conteúdo da consciência. E aqui nós temos, na linha de baixo, horizontal, o nível de consciência do indivíduo em estado de vigília, certo? O nível dele. Observe aqui que o indivíduo, quando está em coma, ó, ele está nesse ponto aqui no início do gráfico. Vamos para cá, para cima. Ó. Coma, ele tem excitação zero, praticamente, e conteúdo, conscientização zero também. No conceito de coma, olhos fechados, nem tem conteúdo de excitação, nem tem excitação e nem tem conscientização. Por isso que ele está aqui na parte inferior desse gráfico, unindo as duas linhas, conteúdo e nível. Observe que a evolução do nível de consciência, ela vai ascendendo numa linha diagonal. Para lá no extremo, nós temos aqui a consciência desperta, ou que se chama consciência normal, onde ele vai ter conteúdo de consciência máximo e nível de consciência máximo, que está aqui nesse primeiro de cima, consciência normal, excitação máxima e conscientização máxima. Bem, vamos agora para o estado vegetativo. Observe o estado vegetativo. O indivíduo tem nível de excitação aqui, máximo, mas ele não tem conteúdo. Então, lá no gráfico mostra, o estado vegetativo, ele evoluiu do coma numa linha horizontal, como ele tem nível máximo, mas ele não possui conteúdo, tá certo? O conteúdo dele ainda é zero. Porque quando começa a aparecer conteúdo, ó, ele evolui para o estado de consciência mínima, que aqui, nesse gráfico de cima, nós observamos essas curvas flutuantes em verde, mostrando que a excitação é máxima e o conteúdo que estava zero no estado vegetativo começou a apresentar sinais. Então, ele começa a ter percepção de si próprio e percepção do meio. Certo? O estado, a síndrome de Lockyer é uma síndrome que tem lesão cerebral, onde o indivíduo está de consciência lúcida com conteúdo e excitação, mas ele não se movimenta, ele só consegue piscar os olhos. E aí o indivíduo pode até criar sinais de comunicação com isso daí. Mas vamos deixar isso aqui por enquanto e voltar a esses três. Olha como... Vamos estudar um pouco mais esse gráfico. Eu amo esse gráfico, porque a gente dá uma aula completa só com ele. Observe aqui. Se você sai do estado de consciência lúcida aqui, e você vai aprofundando e passa aqui para sonolência. A sonolência, você começa a perder conteúdo e excitação. Perde um pouco de conteúdo, perde um pouco de excitação. Quando você está no sono leve, você também vai perdendo mais conteúdo e mais excitação. E quando chega no nível profundo do sono, você aqui perdeu consideravelmente conteúdo da consciência, da percepção de si próprio e do meio, e o nível de excitação. Um pouquinho a mais aprofundando, você chega na anestesia geral. Observe que a anestesia geral é como se fosse um coma induzido. Você tem um pouquinho de conteúdo e um pouquinho de excitação. Embora, e só que esse conteúdo, essa excitação, ele está bloqueado pela ação dos anestésicos. Senão, ele entraria em estado de coma, tá certo? E esse estado, a anestesia, por isso que a anestesia ela é totalmente reversível. Agora, vamos prestar atenção aqui nesse ponto do sono profundo. Se você
Se nós subirmos o gráfico em conteúdo, a gente chega para uma fase do sono chamado sono REM. O sono REM é o sono que tem os sonhos. O indivíduo manifesta sonhos que podem ser tanto conteúdos do dia a dia, pode ser lembranças de vidas passadas e pode ser também lembrança do contato na dimensão espiritual quando a gente se desprende após o sono. Olha como é interessante que a gente aprendeu da doutrina espírita, que muitas vezes quando a gente está dormindo, nós nos desprendemos e o espírito já entra na dimensão espiritual. Aqui nós temos uma evidência neurofisiológica de que quando o indivíduo está na dimensão espiritual em desprendimento durante o sono e passando pela fase REM, ele manifesta lembranças de sonhos. Por quê? Porque tem conteúdo daqui. Ele tem nível, manifestação de conteúdo da consciência elevadíssimo, que só aumenta quando você tem os sonhos lúcidos. Sonho lúcido aqui é o que a gente pode chamar desprendimento consciente. Tá certo? Aquele caso que nós estávamos brincando até com o Altair no início, dizendo que ele tinha tido desprendimento. Então, aqueles casos daquelas pessoas que vão adormecer, deixa o corpo lá e o desprendimento consciente e volta lembrando de tudo. Por quê? Porque todo o período que ele vivencia na dimensão, no período espiritual, ele tem aquisição de conteúdo, ou seja, de uma percepção de si próprio, como espírito, e do meio espiritual onde ele está. Então, esse gráfico ele é muito educativo e tem muitas informações. Então, já deu para a gente diferenciar os diversos níveis, os diversos estados de consciência, desde os patológicos, como os normais e farmacológicos, considerando o que eu falei, conteúdo e nível. Principais causas do coma. Disparadamente, a principal é esse aqui, trauma. Porém, existem muitas outras causas. Os AVCs, que são os acidentes cerebrais hemorrágicos e isquêmicos, AVCH, AVCI, são muito comuns. A presença de tumores cerebrais, alguns quadros de infecção, principalmente porque eles atingem todo o encéfalo e as meninges e comprometem as sinapses. Distúrbios metabólicos, como coma hipoglicêmico ou hiperglicêmico, coma urêmico, também, por exemplo. Overdose de drogas ou de álcool. Envenenamentos por algum tipo de substâncias psicotrópicas. Asfixia, principalmente em tentativas de suicídio. E o coma induzido. O coma induzido é aquele que se usa em UTIs, principalmente pós-traumas, com o objetivo de diminuir a excitação do cérebro e a manifestação de conteúdo, para que os neurônios possam se restabelecer no seu funcionamento, certo? Isso aqui é uma indicação terapêutica em UTI. Então, vejo aí a diversidade de situações que o indivíduo pode apresentar. Bem, uma vez acontecido a injúria cerebral, ou seja, independente, mas considerando os principais que são os traumas, mas dentro daquelas diversas causas que levam o indivíduo a ser diagnosticado com estado de coma, ele vai ter 4 caminhos a seguir. Ele pode ser, em um extremo, evoluir para morte cerebral, no outro extremo, recuperação da consciência rápida. Isso pode acontecer no prazo até 72 horas, geralmente. Entre esses dois extremos, nós temos, ele pode ficar no estado vegetativo ou ficar na síndrome de Lockerbie, certo?
Mas vamos considerar que ele ficou no estado vegetativo. Aí, ele pode, lembra do que falei, se ele passar um ano e a casa for trauma, ele vai evoluir para estado vegetativo persistente. E se for outra causa, daquelas que nós colocamos, após 6 meses, também evolui para estado vegetativo persistente. No entanto, ele também pode evoluir para o estado de consciência mínima. E lembro que, a partir daqui, ele pode recuperar totalmente a sua consciência, ou, em algumas situações, ficar no que se chama estado permanente de consciência mínima, que é diferente do estado de vegetativo permanente, porque no estado de permanente de consciência mínima, ele apresenta interação com o meio ambiente e resposta aos estímulos interiores também. Então, esse gráfico a gente tem toda a caminhada que pode existir do indivíduo quando ele chega ao estado de coma. Como é o principal exame que se avalia coma é o que nós chamamos a escala de Glasgow. Só que ela é limitada porque analisa só o nível, mas ainda é a mais utilizada porque ela é rápida e envolve 3 pontos importantes: a resposta ocular, resposta motora e a resposta verbal. Isso é muito usado nas emergências, porque você, para classificar se o coma é severo, moderado, ou se é um coma que tem um grau mais avançado, certo? Menos avançado, grau menor. Quando aqui tem um score que tem pontuação, se for de 3 a 8, é severo. De 8 a 12 é moderado. E acima de 12, praticamente, o grau de coma menor, o paciente recupera a consciência rapidamente. Outros exames que são analisados para se diferenciar são os exames de neuroimagem, que analisa metabolismo e fluxo sanguíneo cerebral. Aqui nós temos uma imagem de um paciente normal, com a sua consciência. Olha o que eu falei, a síndrome Loken. É quase idêntico ao normal. Praticamente essa área em vermelho está mostrando que as mesmas áreas são ativadas quando são estimuladas, certo? Vamos aqui embaixo. O paciente estado vegetativo. Não está tudo preto, porque senão seria morte cerebral. Mas tem sinais de estado vegetativo, ainda sinais baixos de fluxo sanguíneo cerebral. Que se ele evoluir para um estado de consciência mínima, observe que houve um aumento das áreas cerebrais onde se registrou fluxo sanguíneo cerebral. Essa outra imagem mostra a diferença de um cérebro normal para o morte cerebral. Morte cerebral não tem fluxo sanguíneo nem metabolismo, não tem nada. E o estado vegetativo mostra que tem sinais de fluxo sanguíneo cerebral. Essa diferenciação é importante para você, quando diagnosticar morte cerebral, poder abrir um protocolo para doação de órgãos, caso a família deseje. Esse outro gráfico também que eu gosto muito, ele avalia todo o metabolismo cerebral dentro das diversas situações que nós já analisamos. Olha, paciente com consciência normal, metabolismo do cérebro completo. Paciente com morte cerebral, não tem metabolismo nenhum. Paciente com sono profundo, está mais ou menos aqui intermediário, entre 40% e 60% de fluxo sanguíneo e metabolismo. Paciente com sono REM, lembra que eu falei para vocês, o sono REM, que tem conteúdo de consciência, paciente lembra dos sonhos, e está muito relacionado com a memória espiritual, com o desprendimento. Olha aqui, apresenta metabolismo altíssimo, ou seja, quando o indivíduo está no sono REM, o espírito está lá em atividade intensa. E aqui nós temos uma evidência neurofisiológica, mostrando que o cérebro tem atividade. É lógico que aqui a neurociência materialista vai dizer que todos os conteúdos que são apresentados durante essa fase estaria explicado
pelo metabolismo cerebral. Mas, como a neurociência espiritualista diz o inverso, que o funcionamento do cérebro demonstra que o cérebro está exteriorizando algum tipo de atividade que pode vir de outro local, de uma realidade subjetiva. Olha aqui a anestesia geral. Temos diminuição do metabolismo considerável, até 20% a 40% no máximo. E o que é importante, que na anestesia geral, quando você suprime, olha, recuperação completa de todo o fluxo e metabolismo cerebral, igual ao normal. Estado vegetativo, olha, estado vegetativo, pequenas áreas de fluxo sanguíneo cerebral. E a recuperação do estado vegetativo mostra que o cérebro nunca volta a ser o mesmo. Ele não consegue recuperar totalmente, ou seja, sempre fica algum tipo de sequela após a recuperação. Outro exame bastante que se leva em consideração é o eletroencefalograma. Simples, que quando você associa com os outros exames, você pode identificar se o cérebro está em atividade ou está em silêncio. Então, amigos, diante desta situação, quando se vivencia um estado de coma, sempre traz muito sofrimento, não somente para aquele espírito, mas para toda a família. E surge a pergunta: será que acabou ali? Será que não tem mais esperança? E aí nós vamos ver que sim, existe esperança. Os últimos trabalhos realizados por esse pesquisador, o Adrian Owen, esse inglês da Universidade de Cambridge, eles foram importantíssimos. Através da ressonância magnética funcional, ele conseguiu mostrar que os pacientes que estavam em estado de consciência mínima poderiam se comunicar. Então, fazendo um resumo, ele pegou aqui, ó, esse paciente está normal, certo? Aqui embaixo, o grupo controle. E aqui um paciente que estava em coma, e ele pediu para ele se imaginar jogando tênis. Ativou a mesma área do grupo controle, certo? Depois ele pediu ao mesmo paciente para se imaginar andando pela sua casa, ou seja, para ele ver navegação espacial. Observe que ativou as mesmas áreas do indivíduo normal, acordado. Então, existe sim consciência e existe vida em alguns pacientes que estão em estado vegetativo. Esses pacientes, eles estão evoluindo para o estado de consciência mínima. E aí, o que é que se pode fazer? Estabelecer um critério de perguntas, como está aqui. Imagine jogando tênis. A resposta, sim. Imagine andando pela casa. A resposta, não. Com isso, você consegue conversar com essas pessoas. Foi o que o Adrian fez. Estabeleceu uma convenção para conversar. E, a partir daí, essa pesquisa, esse trabalho, já tem outros trabalhos, foi só uma introdução para a gente ver. Ele consegue identificar quais são os pacientes para se investir mais na sua recuperação, porque esses pacientes podem recuperar totalmente a consciência. Esse processo de recuperação da consciência, hoje, é bastante conhecido e compreendido devido a essa característica do cérebro, que se chama neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de estabelecer novas conexões. Se você tem uma lesão cerebral, aquela região do cérebro, ela deixa de funcionar. Porém, o cérebro pode manifestar aquela função com outras áreas. É o que se chama neuroplasticidade. Por quê?
Porque o cérebro, ele não está estático. Os neurônios, eles estão estabelecendo conexões uns com os outros continuamente, como se fosse um processo de mutação. É como se fosse um caleidoscópio. Se você olhar no microscópio eletrônico as sinapses ou os neurônios em atividade, é um contínuo movimento, porque cada neurônio ele pode fazer 1000 sinapses. E se nós temos 10 bilhões de neurônios nos nossos cérebros, pode-se estabelecer 1 trilhão de conexões. A capacidade é imensa. Então, a neuroplasticidade é reconhecida cientificamente, e hoje sabe que é pela neuroplasticidade que se consegue explicar a recuperação de muitas pessoas após trauma cerebral. O futuro promete exatamente quando se juntar a ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma. 2 exames associados que podem estabelecer uma comunicação com esses pacientes e mostrar um caminho para o desenvolvimento da interface cérebro-computador, que hoje é uma realidade. E o indivíduo possa manifestar o que ele, mesmo no estado de consciência mínima, ou no estado vegetativo, se ele puder se comunicar, ele pode transmitir o que ele está sentindo para uma máquina. Aqui é um exemplo de trabalhos que já foram publicados. E tem muitos mostrando a interface cérebro-máquina, que hoje é uma realidade. O Nicoleles, que é o brasileiro daqui de Natal, dos grandes pesquisadores, ele tem trabalhos avançadíssimos nesta área. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as questões espirituais relacionadas com o coma. 5 aspectos têm que ser considerados. Primeiro, lei de causa e efeito. A ficha kármica do paciente, pode estar nela os elementos que faltam para a gente entender por que algumas pessoas ficam muito tempo em coma. Está relacionado com a morte ou com a desencarnação. Porque nós sabemos que a morte é a falência múltipla e gradual dos órgãos, dos múltiplos órgãos. Enquanto que a desencarnação é a separação gradativa do espírito do corpo físico. Enquanto a morte é um fenômeno, a desencarnação é um processo. Terminalidade da vida, ou seja, os fatores envolvidos com as doenças terminais. E nós sabemos, como disse o querido Chico Xavier, que muitas das doenças crônicas e terminais são cursos preparatórios para que o espírito possa se desfazer de muita coisa que ele acumulou aqui na Terra, que não vai mais servir para o outro lado. Terceiro, tem que considerar a finalidade do sofrimento. E o Chico também diz, não adianta abandonar a luta antes da hora, seja através da eutanásia ou do suicídio assistido, e desperdiçar os benefícios do sofrimento que o sofrimento nos proporciona. Porque chegaremos do outro lado com a convicção e a certeza que nada mudou e com o mesmo nível de estado de consciência que nós estávamos aqui. E, por último, depende do nível de evolução espiritual ou moral do espírito. Então, esses aspectos têm que ser considerados. O livro Evolução em Dois Mundos tem uma pergunta na segunda parte que foi feita a André Luiz, que é a única mais direta sobre a questão do coma. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo, ou seja, o corpo espiritual, está junto do corpo dele ou está afastado dele? Essa é a grande pergunta que a gente, como espírita, pode fazer. Será que o espírito está ali? Será que ele está longe? Será que ele já partiu? Porque também ele pode ter partido. Pergunta no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da separação da alma do corpo,
não lembro bem se é a pergunta 164, Kardec perguntou isso aí. Você veja, naquela época, meados do século XVIII, Kardec já indagou isso daqui. E os espíritos disseram que ele pergunta muitas vezes, na agonia da morte, o espírito já partiu. E o indivíduo está lá em coma porque o coração, porque tem máquinas, eles, e para o coração bater e fazer circular o sangue através de uma máquina, ele não precisaria do espírito. Então, em algumas situações de desencarnação, o espírito já partiu. Por isso que dizemos que nós só vamos evoluir nessa questão quando considerarmos o ambulatório mediúnico para ir lá na ficha kármica do indivíduo e poder identificar elementos que nós não temos aqui. Mas a resposta de André Luiz, no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao corpo físico ou a sua parcial liberação depende, da situação mental do indivíduo. E a situação mental do indivíduo, nós sabemos, por trás disso aí tem muitos fatores subjetivos. Crenças, espiritualidade, religiosidade, progresso moral, progresso intelectual, o esforço que fez na sua vida, os débitos kármicos, o que ele fez na existência atual. Tudo isso vai definir a sua situação mental. E ela é que vai determinar se daquele período de provação que você está passando, ou de expiação, o seu espírito está ali junto, vendo e presenciando tudo, se ele está afastado, sendo amparado por outros companheiros, ou se ele até já partiu. Alguns exemplos para ilustrar de casos de coma. Esse garoto, Tony Blend, 18 anos de idade, ele teve uma anóxia cerebral. Anóxia é ausência de oxigênio. Por trauma, foi aqui em 89. Praticamente quase 4 anos depois, 93, a Corte confirmou a legalidade do ato método de suspensão da nutrição e da hidratação dos quais o paciente era dependente. E ele despertou. Esse paciente despertou. Depois de vários anos em estado de coma. O caso mais famoso, né, da Terra Esquiavo, que era diagnosticado em estado vegetativo persistente por 15 anos. Lembra do que eu falei? Determinadas situações que o indivíduo está em estado vegetativo, se não melhora, depois de 6 meses ou 1 ano, pode considerar estado vegetativo persistente. Foi o que aconteceu com ela. Mas observa, ela respondia às solicitações do médico para abrir os olhos. Então, ela não estava em estado vegetativo propriamente dito, estava em estado de consciência mínima, porque ela abria os olhos, ela se comunicava, certo? Porém, houve aquela briga judicial, condenaram a mulher a morrer por desidratação e inanição. Ela foi proibida de ser alimentada pela sonda. Ela passou ainda 8 dias agonizando para morrer. Coisa horrível. Entendeu? Terry Wallace, 19 anos em estado vegetativo, em 2023 recuperou a consciência. Olha só como essa palavra é forte. Primeira palavra dele, mãe. Mas ele não tinha lembrança de nada desse período. Enquanto o outro, o Tony Blend, aquele jovem que eu mostrei para o primeiro, quando ele se recuperou, ele tinha consciência de tudo que ele passou. Mas aqui não teve lembrança nenhuma, certo? Então ele se recuperou, falou à mãe, conversou com várias pessoas, depois entrou em coma de novo e desencarnou. Então são fatos interessantes que acontecem que só considerando o aspecto espiritual vai encontrar uma resposta a isso aí. Salvatore Crisafuti, quase 2 anos em estado vegetativo, despertou também com lembrança de todo o período que ficou inconsciente.
Tudo ele levava. Vejam como cada caso é um caso. Bem, o que a família pode fazer? Isso aí. A família pode fazer muita coisa. Primeiro, oferecer apoio nos cuidados básicos. A família pode oferecer conforto e carinho, solidariedade, estímulo à comunicação e visita, que é importantíssimo. Nós vamos ver por que isso é importantíssimo. Porém, a família pode ainda oferecer algo que é superior a tudo isso, que é o quê? O amor. O amor que vai ajudar ao seu parente querido a se recuperar. Então, é aqui que a gente tem que considerar e fortalecer e estimular o papel da família junto desses pacientes. Não somente para cuidá-los, mas para proporcionar tudo que seja necessário, de alimento, de carinho, de conforto, de estímulo e principalmente amor. Esse trabalho, ele mostrou relatos de pessoas que vivenciaram o coma. Ele é interessante que ele foi citado no Caderno Brasileiro de Saúde Mental. Mas eu procurei ler esse trabalho todo, que foi feito com algumas pessoas que estavam em estado de coma e vivenciaram e relataram, provavelmente, nos comas superficiais. E olhe as informações que foram colhidas. As pessoas disseram que sentiam dor, mas não podiam falar. Isso mostra que tem que se fazer analgésicos nos pacientes que estão em coma. Escutavam tudo que estava acontecendo ao seu redor. Então, tem que ter muito cuidado com o que se diz a esses pacientes, principalmente em ambiente UTI, a equipe médica, paramédica, certo? Que às vezes banaliza o fato, pelo fato daquilo ser uma rotina para eles. Disseram que sentia as picadas das agulhas e até o choque do desfibrilador nos casos de parada ou de fibrilação. E também aqueles que percebiam quando eram movimentados, ou seja, com certeza, essas pessoas que falaram estavam ali junto do seu corpo físico, presenciando tudo. Esse outro trabalho, produzido também na Neuropsychology, ele é interessante porque ele diz o seguinte, que o estímulo auditivo ele é importantíssimo para que você possa ativar excitação, que é nível, e conteúdo, que é percepção do meio no indivíduo. Aqui, por exemplo, esse trabalho comparou ruídos inespecíficos, tá certo? Algumas choro pequeno, com choro, e o paciente ouvindo o próprio nome. Nos ruídos inespecíficos, a gente quase não vê ativação de área cerebral. Já nos choros, certo? Mesmo o choro sem ser bem específico, esporádicos, observe que o indivíduo identificava aquilo ali. E algumas áreas eram ativadas. Porém, olha, quando o indivíduo escuta o próprio nome, olha como é forte o critério, a conexão de identidade que todos nós temos com o nosso nome. Que quando você escutava o nome, inúmeras áreas cerebrais entravam em atividade. Isso daí eu constato todo dia no meu trabalho como anestesista, quando eu faço anestesia geral e vou acordar o paciente. Primeiro, ele tem que superficializar do plano anestésico, a gente viu, para que comece a aparecer. É o tempo que as drogas e os gases anestésicos são liberados e metabolizados. E quando ele começa a apresentar algum pequeno estímulo, alguma demonstração de reação, ou mesmo não tem nenhuma reação de consciência, mas eu percebo, tipo, piscar de olhos, o toque palpebral, essas coisas assim, eu chamo pelo nome. Imediatamente,
ele acorda. Eu já fiz até a experiência de chamar um nome diferente dele. E ele permanece do mesmo jeito. E quando eu chamo o nome do paciente, o nome verdadeiro, ele desperta. Então, é muito forte o nosso nome, porque nós temos uma identificação. É como se quando ouvíssemos o nosso nome, quem está ouvindo não é o cérebro, mas sim vai mais profundo, é o espírito. Esse outro trabalho mostra que é importante o contato verbal. Por exemplo, conversar com o paciente nesse estado é eficaz. E aí onde entra aqui a família que eu falei, importância. O familiar vai lá, ou até a equipe médica ou paramédica, conversar com ele, dar uma força, fazer ele acreditar na vida, a viver e não viver os momentos do passado para tentar fazer. Se lembra de quando você estava aqui, lembra da sua família, certo? Porque a pessoa pode estar ouvindo tudo. Então é importante que o familiar vá lá, junto do leito, e dê força para ele. Olhe, não se preocupe, aqui está tudo bem. Às vezes o espírito está lá totalmente sofrendo, porque precisa saber como a família está, seus negócios, sua vida, e ele ouvindo isso daí, vindo do familiar, isso é importante para ajudá-lo na sua recuperação. Aqui, olha, trazer novidades, chegar lá, sentar junto dele, contar histórias, encorajar o paciente a ter alguma reação, valorizando as pequenas coisas. Por isso que se fala que é importante o familiar visitar o seu ente querido e amado, que ele pode ajudar na recuperação. O contato não verbal também é importante. Ó. Trabalhos demonstram o toque e o carinho. O toque, tanto dos profissionais como dos familiares, pode alterar o ritmo cardíaco do paciente. Estou tomando um pouquinho d'água aqui para lubrificar as cordas vocais. Só o fato de segurar a mão do paciente diminui a sua frequência cardíaca. E pode ser qualquer pessoa, seja o profissional que está cuidando dele ou o familiar. E, por último, espiritualidade, gente. Espiritualidade no sentido de fazer o indivíduo buscar força para compreender a situação, fortalecer a crença na sua fé em Deus. E espiritualidade é importante aqui, não apenas para o paciente, mas principalmente para os familiares, que são mais importantes, que estão vivenciando o processo. A espiritualidade é uma forma de superar ou estabelecer uma expectativa de melhorar o quadro. E é daí que surge a esperança de que algo pode melhorar. Porém, a espiritualidade não pode ser aqui uma barganha com Deus, embora seja isso que a grande maioria das pessoas faz, de acordo, baseado no atavismo da sua fé, da sua formação religiosa, suas promessas, suas trocas. Mas é importante que se faça alguma coisa dentro daquilo que você acredita. Não só a esperança, para finalizar, na cura, mas também é um modo do indivíduo se adaptar. Por quê? Porque a espiritualidade vai ajudar os familiares a superar a fase e aceitar aquela situação que pode durar um tempo infinito, que só a providência divina tem. Então, espiritualidade é um componente fortíssimo para ajudar o paciente e os familiares que vivenciam esse processo. E, por último, não esquecer o convite maior que Jesus fez, quando nos convidou em situações de cansaço e de aflição, porque a sua mensagem nos proporcionaria o alívio. A mensagem de fé, de esperança, de compreensão que nada acontece por acaso e que tudo pode mudar.
terminamos por aqui. E vamos abrir o espaço para o diálogo. Podemos ir até às 10 horas, está tudo bem. Ok? Vamos finalizar a apresentação para a gente voltar o nosso quadro. Pronto, Vera, com você, Vera. Deixa eu ver se eu queria, depois a gente podia conversar, vocês de ver quem tem alguma dúvida, e eu tinha já até elaborado uma questão que eu achei bem interessante, em épocas que a gente está vivendo, Beto, de Covid, né? E eu fiquei pensando assim, né? Eu tinha assistido duas dessas tuas aulas, eu fiquei pensando assim, tenho visto muitas pessoas próximas a mim e outras não, de pessoas que têm ficado muito tempo em ventilação mecânica, muito tempo no respirador, né? E fiquei pensando assim, essas pessoas que ficam tempo prolongado, quando elas retornam a si, como é que costuma ser a vivência delas, né? Isso, na verdade, se tornou, elas conseguem se lembrar do que elas vivenciaram, né? E eu achei muito interessante que tu colocasse ali, eu trabalhei muitos anos em UTI também, porque eu sou intensivista pediátrica também, né, Beto? E a gente, assim, me lembrei, assim, do cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes quando eles estão com a consciência alterada, né? A gente tem que se policiar muito. Então, eu fiquei pensando assim, como é que vai ser o acordar, o que eles lembram o que eles viveram, e se isso, pelo que tu tem visto nos relatos, assim, se isso tem sido positivo, se as pessoas melhoraram com a experiência. Bem, primeiro, a gente tem que considerar que cada caso é um caso, tá certo? E tem que ser analisado individualmente devido aos fatores subjetivos que existem por trás disso aí, relacionado à questão da espiritualidade, certo? Segundo, existem casos de sequelas de paciente que volta dessas situações. E as sequelas orgânicas, elas vão impedir a manifestação dos conteúdos completo da consciência. Porque se as áreas cerebrais não estiverem funcionando corretamente, você não exterioriza os seus conteúdos, como memória, lembra principalmente memória, né? Então, o indivíduo pode, sim, relatar algum caso de memória. Tem que ser estudado caso a caso. Do ponto de vista de investigação científica, é, é necessário estabelecer, digamos assim, um protocolo que possa descartar inúmeras situações que são consideradas nesse ponto na questão da lembrança ou não da amnésia, principalmente o quê? Quando o paciente está em intubação prolongada, ele é sedado. A grande maioria dos psicotrópicos, principalmente os benzodiazepínicos, eles vão ter manifestações de características que são relacionadas à própria droga. Então, o indivíduo pode dizer, eu me lembrei que eu vi isso aqui, tal, tal. Pode dizer, não, mas isso aí foi efeito colateral da medicação que foi usada. Tá? Tem que ser protocolos muito bem elaborados, estudados para descartar essas variantes. Muitas das drogas sedativas, e o Sérgio conhece muito bem isso aí, as drogas antidepressivas ou outras que são usadas, que têm ação no cérebro, elas têm efeitos da própria droga, sabe? Em relacionado especificamente ao o COVID durante a pandemia, que você falou, muita gente ficando com intubação prolongada, os trabalhos já estão surgindo, mostrando que a grande maioria dos pacientes apresentam sequelas, dependendo de como foi o seu COVID.
de como ele vivenciou. Principalmente aqueles pacientes que desenvolveram a forma mais grave. Eu tenho um colega meu aqui, anestesista, que trabalha comigo, ele ficou, olha que ele não foi entubado, mas ele teve a forma muito grave, quase que ficava entubado, mas ele ficou isolado, ficou vivendo, e ele se recuperou. Mas ele apresenta alterações de memória. Esse é o sinal mais importante que está acontecendo. Vocês vão identificar isso aí, talvez, no dia a dia. As pessoas que tiveram forma grave de Covid, eles estão apresentando algum déficit de memória. E outros que vão aparecer com o tempo, porque tudo é recente, né? Doutor Tá ótimo. Beto, Quer falar, Paty? eu quero fazer uma... Deixa eu apresentar a Paty, a nossa anestesista do grupo aqui, viu, Beto? Já Oi, tinha Paty. falado que nós tínhamos uma anestesista, Paty. Que bom. Oi, Prazer, Paty. doutor. Obrigado. Olha Igualmente. só, em relação à sedação, agora até mesmo do Covid, a gente sabe que foi usada muita ketamina, né? Que essa droga estimula muito e promove pesadelos e alucinações, né? Verdade. E assim como a ketamina, o senhor também já falou que as outras drogas também interferem na lembrança, no pós, né? Se a pessoa acorda ou não. E a gente tem colegas aqui na cidade que trabalham comigo, que trabalharam na época da Boate Kiss lá em Porto Alegre, atendendo aqueles queimados, que também ficaram muito tempo sendo sedados e fazendo anestesia. A ketamina é uma medicação que se usa bastante para os queimados, né? E desses pacientes que já são casos mais antigos, que se tem conhecimento, esses pacientes relatam um verdadeiro pavor à ketamina. E eu presenciei agora esse ano com pacientes do Covid que também chegavam para fazer alguma reintervenção e pediam, por favor, que não usasse aquela medicação que promovia as alucinações, né? Exatamente. Então, acho que isso interfere bastante na A gente viu avaliação. nessa época de Covid, todo mundo teve que usar de tudo, porque tinha lugar que até faltava, né? Faltava a medicação, Faltava né? droga e tinha que se buscar uma forma de sedar os pacientes para ele ficar cumprindo aquilo ali. E ketamina foi utilizado muito isso aí. E como a gente, na anestesia, a gente sabe, a ketamina é uma excelente medicação quando tem suas indicações precisas. Mas fora das indicações precisas, fosse uma história, é um terror para quem, pelas alucinações que Sim. promove. Não, e o que aconteceu também, que eu percebi, que como estavam usando muitas medicações sedativas, acabaram tendo que usar a ketamina em pacientes que não eram COVID também, né? Olha só. Então, nesses pacientes também, no caso da pessoa querer se comunicar, se o familiar tivesse contato, fica bem confuso, né? A gente não saberia o que realmente ele está escutando ou não, né? Porque as percepções ficam bem alteradas. Mas eu acho a lição que a gente pode tirar, tanto a gente como profissional da saúde, ou um familiar, sem ser da área médica, que vivencia uma situação dessa com alguém na sua família, é se deter naqueles pontos principais do que a família pode fazer, certo? Tá lá. Saber que deve ir lá, dar uma força, conversar com ele, levar uma mensagem de estímulo, conversar aquilo que você sabe que gostaria que o seu parente escutasse, levar notícias de como as coisas estão aqui. Uhum. Por quê? Porque se o espírito está ali, geralmente há uma tendência maior, se ele tiver um pouco lúcido, dele estar junto do corpo. Seria uma tendência maior. Mas lembra da resposta de André Luiz. Sim. Próximo ou afastado depende da situação mental. Como a gente não sabe a situação mental dele, André Luiz fala situação mental ali do ponto de vista espiritual, quer dizer,
o seu nível de espiritual. Como a gente não sabe o que é ali, então nós temos que partir do princípio de considerar que ele esteja ali. Então vamos considerar que ele esteja, ou se ele não estiver, não vai prejudicar em nada, vai ajudar. Então vamos dar para ele lá, vamos conversar, levar uma mensagem de força, de esperança, de recuperação. Se é um comerciante, vamos supor, a pessoa é um comerciante. Quem é comerciante, 80% do seu mundo é seu comércio. Faça uma situação dessa, se ele tiver um pouco de lucidez, ele está sem saber. Então você vai dizer, olha, não se preocupe, nós estamos bem, o comércio vai bem. Ou seja, de acordo com a atividade profissional da pessoa, familiar. A gente viu que um toque, um aperto de mão, diminui a frequência cardíaca. Se diminui a frequência cardíaca, é porque você diminuiu o estresse. Sim. Diminuiu o estresse, levou um pouco de calma para o paciente, certo? Então, isso daí é que tem que ser considerado. Doutor, e uma outra pergunta, uma dúvida que eu tenho em relação à distanásia, né? A distanásia seria a dificuldade que o paciente tem de morrer, né? Então, a participação do médico nisso, assim, às vezes eu me questiono se realmente a gente tem o poder de manter esse paciente vivo, de manter esse paciente sofrendo, porque às vezes os pacientes estão na UTI, já estão com o corpo em degradação física, né? Cheio de escaras, feridas, infecção, e aí daqui a pouco o pessoal resolve fazer uma transfusão de sangue, ou mesmo manter a alimentação por sonda, como o senhor falou, né? Será que a gente não está dificultando o desencarne desse paciente, que já o corpo físico, a matéria, já não tem mais como reverter? Veja bem, Paty, para entender a distanásia, a gente tem que entender a eutanásia, né? Uhum. Porque a linha divisória entre uma e outra, ela é muito tênue, certo? Uhum. Como é que a gente vai fazer essa diferenciação para poder que possa nos orientar? Embora não exista receita de bolo, porque cada caso é um caso. Uhum. Veja bem, a gente pode partir inicialmente do ponto de vista conceitual, certo? Uhum. A eutanásia é quando você promove uma ação, certo? Você faz algo para o indivíduo desencarnar, certo? Ou morrer. Uhum. A distanásia é quando você está fazendo algo que aumente o sofrimento daquele paciente, certo? Uhum. Seja um procedimento diagnóstico, ou seja, um procedimento terapêutico. Uhum. O que é que eu acho que a gente tem que buscar a nossa linha de raciocínio? Tudo que o que vai saber se o que você está fazendo é distanásia ou não, é se você está proporcionando ou não benefício ao paciente. Uhum. Entendeu? Se você for fazer algo, seja um procedimento diagnóstico ou terapêutico, e aquilo que você vai fazer vai aumentar o sofrimento, é distanásia. Que esse é o próprio conceito de distanásia. Distanásia é o meio diagnóstico terapêutico em que você aumenta o sofrimento do paciente sem proporcionar nenhum benefício. Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você, mesmo que o paciente esteja lá se arrastando, vou dar um exemplo. Eu pego isso constantemente no meu plantão, quase toda semana, porque eu trabalho no hospital de oncologia também. Pacientes chegam lá para fazer uma gastrostomia. Para quem não sabe, é colocar uma sonda no estômago, no intestino, para você alimentar, colocar. Por quê? São pacientes que podem ter câncer de laringe ou de orofaringe de boca, que não conseguem engolir nada. Mas é um paciente que está totalmente consciente.
lúcido e vendo. Aí, o procedimento da gastrostomia, vai trazer benefício para ele? Vai. Porque ele ainda vai permanecer mais um tempo lúcido, consciente, conversando, ou por gesto ou não, com familiares, tomando alguma decisão. Vai trazer, aumentar o seu sofrimento? Não, não vai. Agora, vamos supor que você pega esse mesmo paciente e ele esteja no estado comatoso. Aí você vai fazer uma gastrostomia para ele? Não. Porque não vai trazer benefício nenhum. E vai prolongar o sofrimento dele. Então, é assim que a gente tem que sempre fazer a pergunta. Se o que vai ser feito, seja diagnóstico ou terapêutico, vai aumentar o sofrimento ou não, ou vai trazer benefício ou não. Porque, como eu falei, para o médico, ele sempre vai ficar naquele dilema. Será que se eu fizer, eu estou promovendo distanásia? Ou será que se eu não fizer, eu estou deixando acontecer uma eutanásia passiva? Ele vai fazer essa pergunta. A saída dele é perguntar também que benefício vai existir para o paciente e se aumenta ou não o sofrimento. Pois é. Luiz, acho que tem uma pergunta ali, né, Luiz? O Luiz está botando a mãozinha ali, Luiz. Obrigado, Verinha. Sim. Muito obrigado, Dr. Beto. Na verdade, eu sou ortopedista, então eu não tenho esse contato do paciente crítico como vocês têm, mas eu estava justamente pensando na pergunta que a Patrícia fez, porque aliás, eu até admiro vocês que estudam e vivem isso, porque realmente esse conceito e essa clareza de ideia do que o senhor acabou de falar, da gente poder saber do conceito da distanásia, da eutanásia, da ortotanásia, às vezes é tênue. E às vezes também eu imagino também o nosso contexto social, em que muitas vezes nós não, como médicos e sociedade aqui, principalmente num país pobre como o Brasil, nós não temos muitas vezes a condição de dar o tratamento mais digno para o paciente. E aí talvez a gente veja situações como talvez a Patrícia falou, que a gente vê aquela pessoa degradando ali no leito, fazendo escaras, que muitas vezes é porque a equipe de enfermagem ou a família às vezes também não teve a capacidade de ter o cuidado, mas isso não nos dá o direito de abreviar o tratamento, né? Porque na verdade isso é um cuidado que, né, como sociedade a gente ainda não conseguiu ter, mas que não justificaria abreviar aquela vida, se é que eu bem entendi. E indo ao encontro do que o senhor falou, só uma curiosidade, porque tem a ver com o que o senhor veio falando hoje, eu não sei se vocês viram, ele é um filme espiritualista, ele não é espírita, é um filme americano, chama Se Eu Ficar. Ele fala muito a respeito das coisas do que o senhor disse hoje, né? Então, ele conta a história de uma menina que tocava violoncelo, e aí ele se desenvolve a respeito de todas as relações que ela tem, saindo da puberdade, entrando no início da vida adulta, e até que acontece um acidente, ela tinha um namorado novo, acaba que a família dela desencarna e ela fica ali naquele estado de coma, mas o espírito dela consciente e andando pelo hospital, revivenciando os fatos da vida, até que em um determinado momento vem um espírito e dá para ela a opção, ela poderia ir ou ficar. E depois o avô dela chega ao lado dela e diz, olha, você está livre para você decidir o que você quiser. Se você quiser ficar conosco, a gente quer muito que tu fique, mas também, se for para você melhorar, vai, porque a família dela tinha desencarnado. E ela acaba decidindo dar a virada no final do filme, aí dando spoiler, né? Quem não viu. Não conta o final, não. Então acabou, não dá para finalizar. Senão a gente vai... Não, vamos assistir. Mas o filme vale a pena ver, ele é muito legal. Mas o final, o amor transformou tudo. Foi quando aquele rapaz que realmente amava ela chega para falar com ela e fazer uma música para ela, ali onde o amor transformou e aí tomou a decisão.
para a gente ver que a gente não pode desistir nunca. E a gente não sabe qual é a situação espiritual daquela pessoa que está naquela condição. Como o senhor bem disse, existem inúmeras situações diferentes, pessoas que estão passando por prova e que é mais sofrida, pessoas que não vão sofrer tanto, e às vezes o espírito já até está desligado, né? Então, não cabe a nós, como médicos, como pessoas, julgar isso, mas cabe a nós, sim, amar e ter esperança e carinho e um bom tratamento, e essas palavras todas que o senhor disse de estímulo, de atenção a todo momento, não é isso? Com certeza, Luiz, com certeza. Eu acho que isso tem que ficar de positivo para a gente. E aí, que mais, gente? Que mais gostaria de... Vamos aproveitar a presença do Beto aí. Eu queria também fazer uma pergunta. Boa noite, doutor Beto. Foi maravilhosa a sua fala. E eu queria ir na esteira da Patrícia, que é a respeito desses irmãozinhos que estão em estado comatoso e que os espíritos estão... e que o sujeito está ali ao lado esperando a sua hora, ou que às vezes o perispírito já até foi embora e ficou só o corpo ali no coma. Será que o entorpecimento das drogas anestésicas não vão também dificultar esse desencarne do irmão? É possível sim, que isso aconteça. Por isso que eu falei para você que cada caso é um caso e é muito delicado. E que a gente, mesmo a gente com essa visão espiritualista, nós vamos nos deparar com situações específicas. E eu acredito que nós só vamos conseguir evoluir nisso aí quando pudermos associar o laboratório mediúnico nisso daí. Tá? Para que, da mesma forma que o Adrian Owen, lá de Cambridge, ele selecionou os pacientes com ressonância magnética para identificar quem tinha consciência mínima e investir naqueles pacientes, é o que vai terminar sendo feito no futuro com uma investigação mediúnica. Cada paciente, uma situação daquela que está se prolongando, se tem uma resposta, uma informação do plano do mundo espiritual, se ele já partiu. Você está dificultando para que isso possa ser validado. Mas nós ainda estamos distantes de chegar a isso daí, porque isso não pode ser considerado como informação para você colocar no prontuário médico, né? O Código de Ética Médica não permite isso daí e não aceita. O que pode, tudo que qualquer decisão médica que é tomada baseado nesse tipo de argumento, ela não pode ser registrada como se fosse uma informação espiritual, porque isso não é aceito. Científico, o médico pode até ser processado por isso daí. A gente não deve esquecer o seguinte, que nós temos que procurar adequar a nossa postura espírita, mas sempre dentro dos preceitos do que a ética médica nos recomenda, certo? E o Código de Ética Médica já evoluiu muito em direção a isso daí. Em outros pontos ainda não. Porque você não deve esquecer nunca o seguinte, que um caso de coma envolve muitos familiares. E vamos supor, vou dar um exemplo aqui hipotético. Vamos supor que tem um paciente que está em coma e tem 2 filhos. Um é espírita e o outro não é. Aí o filho que é espírita vai lá, conversa com o médico, que também é espírita, diz, olha, papai já está assim há muito tempo, a gente está achando que ele já partiu, não sei o que, tal, tal. Não vamos deixar desligar, deixar isso a hora, partir tudo. E a pessoa faz. Aí o irmão do outro, que não é espírita, vai chegar e diz, doutor, por que foi feito isso aí? Porque o senhor desligou e deixou meu pai morrer. Eu não acredito no que estão me dizendo. E toma um processo em cima do médico. Então, olha como os casos, as situações são delicadas. Cada caso é um caso, porque existem situações diferentes. Agora, existem coisas que são comuns que a gente tem que fazer. O que é? Primeiro, diálogo com os familiares.
profissional médico tem que saber estabelecer um canal de diálogo franco, aberto, digamos assim, humanitário com os familiares. É isso que eles sentem falta. Tá? E de que você seja um médico humanitário. E, a partir daí, a situação clínica do paciente vai dizendo, cada dia, o passo que você vai tomar. Geralmente, quando você chega, João, a, digamos assim, identificar que o paciente esteja no estado de coma, primeiro se desliga toda a sedação dele, sabe? Então, o paciente está um determinado tempo na UTI em coma, aí diz, vamos tirar a sedação, aí tira tudo. Ele passa algum tempo sem sedação. E se ele já tiver partido, ou tiver prestes a desencarnar, pode ter certeza que vai aparecer o momento que ele vai partir. E aí o corpo vai apresentar sinais de falência dos múltiplos órgãos que possa sinalizar para a equipe que o espírito já partiu. Então, a gente pode fazer muita coisa. Tratar o paciente com humanitarismo e os familiares. Procurar sempre levar a mensagem de esperança e de conforto. Seguir os protocolos médicos que existem lá, de cuidados paliativos, como da doença terminal. Certo? Hoje, o próprio conselho já faculta ao médico não tomar uma medida na paciente da doença terminal, que alguns colegas ainda não conseguiram interpretar o texto, e até alguns colegas espiritualistas que a gente faz questão de esclarecer em alguns encontros. Veja bem, o Código de Ética Médica já diz o seguinte, que o médico pode suspender procedimento e na fase terminal de uma doença terminal. Então, veja bem aí como é que é a redação. Você pode tomar alguma atitude de não fazer mais procedimentos, que aí você pode cometer a distanásia, na fase terminal de uma doença terminal. Mas o que é que acontece com algumas pessoas? Querem aplicar esse conceito na doença terminal. Você pode ter uma doença terminal que leva 2 anos. Enquanto que a fase terminal de uma doença terminal é aquele período que vai levar dias. É identificar o momento correto. Uma coisa é você lidar no paciente lúcido, doença terminal, no câncer. Outra coisa é você lidar com o paciente em coma, na UTI, entubado. Aí você já vai ter que conversar com o familiar e com o respeitado. E com o familiar e o responsável. Certo? Mas a sua pergunta, ela é pertinente. Não somente as drogas anestésicas, não só sedativa, mas os cardiotônicos, como os equipamentos de UTI, toda a parafernália tecnológica, ajudam a manter o funcionamento do corpo físico. E, em algumas situações, pode manter o espírito ainda preso. Eu acredito, minha opinião, que estas situações é porque aquele espírito precisaria passar por essa provação, sabe? Eu coloco essa observação baseado no que André Luiz respondeu no caso da doação de órgãos para transplantes. Quando ele disse que algumas pessoas sentiam dor durante a retirada do órgão. Porém, estas pessoas que sentiam dor é porque estava no mapa de provação dela. Tá certo? Então, pode acontecer a mesma coisa nesse caso de coma e nos estados prolongados. Bom, gente, assim, nós estamos quase encerrando o tempo. Eu vi que o Alter levantou a mãozinha ali. Não sei se for alguma coisa mais rápida, porque a gente está já 22 horas. Alter, se tu quiser fazer algum comentário, só para a gente não passar do horário, para não
Vamos caçar o Não, eu nosso passo, palestrante. passo. Hã? Eu passo, não tem problema. Não, mas pode... Se for alguma coisa rápida, não há problema nenhum, viu, Alter? Perguntar, Alter. Pode perguntar. perguntar o Beto, Pode se não há problema nenhum. Porque ele já está com a mãozinha há horas ali. Nós estamos tomando aqui água fluidificada. É. Aí depois só dele, vamos sobre encerrar, tá, gente? Pode perguntar, Alter. desencarne de pessoas em coma, porque fico pensando que tem pessoas que desencarnam devido ao seu karma, e aí elas entram em coma. E eu me lembro, não me lembro quem conversava algumas vezes, Hitler, quando morreu, ele ficou um grande período em sonolência, em um coma espiritual, e o que isso pode acarretar para os espíritos, porque aí nós não temos o Sara, né? para justificar. É isso. Você veja bem, para a gente finalizar, se nós lembrarmos o que André Luiz descreve em Obreiros da Vida Eterna sobre o desencarne lá de Dimas e de Fábio, onde a gente vai ver que qualquer manifestação de sentimento, de pensamento da gente encarnado aqui afeta o espírito do outro lado. Então, quanto mais isolado e sozinho o indivíduo desencarnar, melhor. Ou então a espiritualidade tem que isolar. Tomando um exemplo recente, a partida de Marília Mendonça, comoveu o país aí, nesse acidente. Você imagina milhões de pessoas pensando nela, como estava, o que era e como ela estava. Se esse espírito não for isolado do outro lado, para que ele possa ser protegido desse bombardeio de dardos mentais que milhares de fãs jogam, ele pira do outro lado. Então, eu acho que como ele vem falar, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. E a pessoa, quem sabe se aquela pessoa lá no estado de coma fica muito tempo, como eu falei, esperando o momento certo para partir e sendo preparado do outro lado, né? Chico fala isso quando se refere à questão da eutanásia. Bom, gente, então, acho que vamos encerrar, porque agora passamos 5 minutinhos, né? E que o Alto já estava com a mãozinha lá horas ali, louco para perguntar. Então, assim, gente, antes da gente encerrar, eu queria agradecer mais uma vez imensamente o Beto, né, por todo esse carinho, na verdade, né, porque ele se dedicou para a nossa AME hoje, né, com muito carinho, né, e a gente fica muito grato por isso, viu, Beto? Claro, alegria minha. Foi muito legal, e olha quanta discussão. Acho que se desse, nós ficávamos discutindo mais, porque é um assunto muito legal, né? Muito importante, e, claro, com toda a situação que a gente está vivendo atualmente com essa pandemia, surge uma série de dúvidas ali, né? Mas muito obrigada, viu, Beto? De coração, viu? Eu que agradeço. Eu tô até melhor, viu? Acho que fez bem. Tu sentiu o carinho desse povo aqui, ó, viu? Esse pessoal carinho aqui de todo mundo. coisa boa, viu, Beto? E para encerrar a noite de hoje, eu vou pedir para o Sérgio encerrar a nossa noite hoje com uma oração, né? Bem, então, Betão, aí, acho que a tua voz amanhã, tu já vai acordar bem amanhã, depois desse ectoplasma. Acredito que sim. Então, obrigado aí, Beto, mais uma vez aí pela tua carinhosa participação, hoje fazendo um sacrifício, né? Imagina, mano, que alegria revê-los aí, saudade de vocês aí demais. Acho que essa alegria suplanta, né, as dificuldades, né, Beto? Exato. A gente, então, vai agradecer, então, nesse momento a Deus e pedir à espiritualidade superior que possa nos envolver, lembrando que André Luiz nos traz o seguinte recado no mundo maior e em toda a sua série, que nós, de certa forma, também somos uma espécie de espíritos em coma à medida que estamos encarnados aqui no plano espiritual, né? Porque também nós estamos limitados nas nossas potencialidades, as potencialidades espirituais de um espírito desencarnado com mais merecimento.
é imensamente mais amplo do que quando nós estamos circunscritos à vida física. Então, nesse momento, nós nos irmanamos, mais uma vez, com os conhecimentos que o Beto nos trouxe hoje, e sabemos o quanto da dedicação dele, vai muitos anos, o afinco pelo estudo, a fidelidade aos temas médicos espíritas. Só nos resta agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pela oportunidade de termos o Beto junto conosco na nossa AME Pelotas, e pedir que o Dr. Bezerra de Menezes possa alcançá-lo, acompanhá-lo nas suas tarefas na AME Campina Grande, junto a toda a sua família, aos companheiros que amamos tanto de Campina Grande, familiares nossos também, de coração. E que todos nós aqui que estamos envolvidos nessa onda de paz, de amor, possamos nos sentir premiados por esse momento tão importante que tivemos a oportunidade hoje de sermos beneficiados. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a Jesus, o mestre de todos nós, aos benfeitores espirituais que nos acompanharam. Com essa prece nós damos por encerrado, com muita gratidão, o encontro da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja.